Bom, Pai do Senhor, irmãos, eu sou Maria Paiva, estou aqui gravando mais um áudio. Bom, nesse áudio eu gostaria de falar sobre advogados, né? Sobre quantos advogados de fato nós temos de acordo com as escrituras, né? Porque como nós sabemos, algumas pessoas falam que existe diversos ou mais de um, né? Então queria esclarecer, mostrando nas escrituras e mostrando pelo ponto de vista lógico, da lógica, o porquê que nós só necessitamos de um, né? Desde já fica alerta aí o barulho, porque aqui é bem barulhento, é normal ouvir voz de criança, né? Que aqui tem criança, voz de pessoas, voz de som, porque aqui é bastante barulhento. Mas foque aí na mensagem, né? Sobre quantos advogados nós temos, né? Quanto de fato advogados nós temos de acordo com as escrituras, né? Vamos lá. Pegue sua Bíblia, abra em 1 João, capítulo 2, no verso 1 e 2, né? Não acho estranho, não, eu fazer o áudio sair meio atrapalhado, zoado, porque, como eu já disse, essa rua aqui é o cão que manda nela, né? Essa rua aqui é o cão que manda nela. Não é Deus, não. Porque as pessoas daqui não quer saber nada de Deus, não. Eles têm a raiva, até quando a gente bota um louvor para tocar. Então, não estranho, não, né? Vamos lá. 1 João 2, 1 e 2, diz assim, o apóstolo João, ó: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, né? Jesus Cristo o justo, né? Por que é, né, que Jesus Cristo é o nosso advogado? Vamos para o verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, né? 1 João 2, verso 2. Bom, quantos advogados João fala que nós temos nessa passagem, né? Um advogado. Ele fala um, ele não fala dois. Ele começa dizendo: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Ou seja, para que, se possível for, mantenham-se santos, né? Então ele diz: e se alguém pecar? Porque ele sabe que é impossível o ser humano viver sem pecar. Porque o ser humano, ele é cheio de falha. Então ele diz: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Observe ele dizer que é um advogado juntamente com o Pai, que é quem? Deus, né? Ele diz que existe outro, né? No caso de Maria, mas ele diz que só tem um advogado juntamente com o Pai que nos defende, né? E quem é esse advogado, né? Será que João, ele dá todas as informações? Sim, João, ele dá as informações direitinho. Ele diz que é só um, ele cita o nome e ele ainda diz por que é, para você ver como a Bíblia, ela é completa. Muitos dizem que ela tem defeito, mas ela não tem defeito, ela é completa. Ele diz que é um só, para fechar espaço. E descartar a ideia de que é dois, que é três, que é quatro. Por quê? Porque se alguém prega para você que é dois, que é três, que é quatro advogados, você pode ver que é um só. A sua própria Bíblia diz que é um só. Então, por que devo eu acreditar que é dois, três ou quatro, se não bate com o que o apóstolo está dizendo que é um só? E por que eu devo acreditar que é Maria ou que é outro, se ele diz que é Jesus Cristo? E em seguida ele diz o justo, isto é, o perfeito, o santo, o imaculado. E não há ninguém que nem ele, né? Ninguém pode ser chamado de imaculado, de perfeito. Pode ser chamado de santo, no sentido de comprado e remido com o sangue de Jesus. Mas que santos, quando nós somos chamados de santo, não significa não ter pecado. Porque Jesus é o único santo, perfeito, puro e imaculado, que é o que? Sem pecado. Por isso ele intercede por nós. Ele diz o justo, né? Para debater que outro qualquer pode ser, porque é pecador e é imperfeito. E Jesus, ele é justo, ele é perfeito, santo e imaculado, e não há outro como ele, a não ser o Pai e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, né? Então ele diz que é um só advogado. Ele diz o nome, que é Jesus Cristo,
né? O justo, o perfeito, né? Então, se alguém diz que é 2, que é 3, está indo contra as escrituras que diz que é só um. Se diz que é Maria, o apóstolo está dizendo que é Jesus Cristo, você está desmentindo que o próprio pai da igreja primitiva aqui está dizendo. E se diz que é outro qualquer, como Maria, aqui está dizendo que é Jesus Cristo justo, ou seja, o perfeito, o imaculado, o santo. E não há outro como ele. Em seguida, ele ainda diz por quê que Jesus é o nosso advogado, né? Ele diz assim, ó, no verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo, né? Ele diz que Jesus, ele se deu a si mesmo por amor a nós, ou seja, ele nos remiu. E ele está dizendo que não só a nós, no sentido de que não só ele, os apóstolos, não só eles que viveram naquela época, mas de todo mundo, no sentido de que não foi só por mim, não foi só por você, mas foi pelo mundo inteiro. Ele morreu para remir a humanidade. E somente ele poderia fazer isso, porque somente o justo poderia morrer pelo injusto. E Jesus Cristo foi o único justo. Na terra não havia um justo sequer. Como diz Isaías, Deus olhou do céu para os filhos dos homens e não viu o justo sequer. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para morrer por nós, porque ele era o único justo. Porque se na época tivesse um justo, se houvesse um justo antes, que o profeta Isaías ele viveu 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, se houvesse naquela época, ou se houvesse até mesmo na época de Jesus, nem teria sido necessário Jesus Cristo vir e morrer por nós. É por isso que ele é chamado de o justo, o perfeito, o santo, o imaculado, o puro, né? Porque ele é Deus e somente em Deus é encontrado estas características, e ninguém mais é encontrado a não ser em Deus, né? Porque embora nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas nós não somos perfeitos como Deus. Nós seremos quando o Senhor vier, né, e nos der o corpo de glória, no arrebatamento nós seremos, mas por enquanto ainda não. E se for levarmos para o ponto da lógica, por que é que nós não precisamos de outro advogado, né? Se você for ver essas pessoas que elas defendem isso, elas não têm, parece que elas não têm raciocínio, né? Elas colocam Jesus numa posição como se Jesus fosse uma pessoa qualquer, como se você dependesse ali de Jesus e de outra pessoa, no sentido espiritual, né? Porque embora alguém aqui possa interceder por nós como um pastor, mas lá no céu somente a Jesus Cristo e ao Espírito Santo foi dada essa autoridade. E eles querem, porque querem que essa autoridade seja dada ao servo lá em cima. Eles não sabem diferenciar a terra do céu. Existe uma grande diferença de terra e céu, né? Existe uma grande diferença. É necessário reconhecer essa diferença, né? Assim como nós aqui vivemos em carne e não entraremos no céu em carne, mas em espírito, então é necessário reconhecer a diferença que existe, né? E a autoridade que o santo ele tem para interceder aqui por você, ele também vida, ele não tem essa autoridade lá em cima, porque foi dada somente ao próprio Deus, né? Que é Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque nem o servo, nem anjo tem autoridade para dizer a Deus o que ele deve fazer, né? Ele só ouve a Jesus Cristo e o Espírito Santo dando palpite, porque ouve a ele mesmo, mas a outro ele não ouve. Como eu já expliquei sobre intercessão, né? Quem quiser mais informações, é só passar no áudio que eu fiz, defendendo que Jesus é o único intercessor juntamente com o Espírito Santo, para entender melhor, porque a advocacia tem um pouco a ver com o mesmo que intercessão, né? Mas como são textos diferentes, eu optei por nesse falar exclusivamente de Jesus ser o nosso único advogado, como já defendi que ele é o único mediador, né? E o único intercessor, juntamente com o Espírito Santo, que são 2 intercessores. Então, você não deve confiar numa pessoa que ela lê uma passagem dizendo que é 1 e prega para você dizendo que é 2, que é 3, porque você mesmo olha para a sua Bíblia, é só 1. Você fica se perguntando como é que se encaixa 2, onde diz que é só 1. Como é que se encaixa Pedro, Maria, João, onde diz que é só Jesus Cristo. Você percebe? Não encaixa. Por quê? Porque é mentira, irmão. É mentira, não bate com as escrituras. É isso que eu estou mostrando. Por exemplo, você já tem a impressão da pessoa
pegar e ler uma passagem e falar daquela passagem. E você ficar se perguntando, meu Deus do céu, de onde foi que ele tirou isso? Porque o que está falando aqui não tem nada a ver com a passagem, né? Por quê? Porque não tem entendimento, não entende, nem mesmo o que lê, nem a pessoa lê e não entende. Como é que vai ensinar? Né? Como Jesus Cristo disse, é um ceguinho do outro. O que acontece? Cai no buraco. Porque um que não sabe está querendo ensinar, sendo que ele mesmo não sabe, Então, assim como eles caem, né, no buraco, vão à perdição, eles também levam aqueles que creem nele. Né? Que é muito fácil de perceber a mentira, é muito fácil de perceber a falta de sabedoria, a falta de lógica. Né? Como eu tenho mostrado esse tempo todo, eu mostro o texto, eu né, vejo que está de acordo com o que eu digo e ainda mostro o lado da lógica, que é o quê? Né? Por que é que nós não precisamos de outro advogado pela lógica? Se você tem um advogado que é o melhor do mundo, você vai trocar ele por outro qualquer. Você tem um advogado que há 10 anos ele defende a tua causa, ele nunca perdeu. Aí de repente você vai trocar ele por outro que você não conhece. É trocar o certo pelo duvidoso. Né? Vamos ver aqui. Jesus ele é citado nessa passagem como o nosso único advogado, no sentido de que ele diz que é só um e fecha espaço, né? Quando ele diz que é só um, é porque não é dois nem é três, né? E Jesus, ele pode tudo. Jesus ele é justo, ele é perfeito, ele é santo, imaculado, ele é Deus, né? Tem alguém como ele? Não, né? Então, se Jesus sendo Deus e podendo tudo, ele não ganhar uma causa por nós, quem mais que vai ganhar? Né? Se Jesus se apresenta ali diante do tribunal para te defender e ele não ganha a tua causa, ele sendo Deus e podendo tudo, quem é que vai ganhar? Né? Acredito que ninguém. Sem falar que quando você dá ouvido a isso, que as pessoas dizem que nós precisamos de outro advogado, você não está se deixando levar pela lógica. E você está desprezando Jesus Cristo, você está rejeitando, considerando Jesus como algo que é algo de um momento, né? De um momento que logo passa, né? Como algo que não é o suficiente. Olha, se você tem Jesus como advogado e você vai atrás de outro, você está reconhecendo que Jesus não é bom o suficiente, não é não? Quando você está no trabalho e você deixa aquele trabalho, você está reconhecendo que aquele trabalho não está bom. O dinheiro que você está ganhando não está dando para despesa. Então você deixou aquele e foi em busca de outro. Para quê? Porque você foi em busca de outro melhor. Então quando você deixa Jesus e vai atrás de outro advogado, você está reconhecendo que Jesus não é o suficiente, que existe outro melhor do que ele. Aí eu pergunto, pode existir alguém melhor do que Jesus Cristo, que é o próprio Deus? Se o Senhor não conseguir te defender, ganhar a tua causa, quem mais conseguirá? Né? Sendo que Jesus é Deus e pode todas as coisas, né? Ninguém mais conseguirá. Se o próprio Senhor não consegue, será que o servo dele vai conseguir? Né? Então essa é uma questão de lógica, de raciocínio. Claro que não. Quando você troca Jesus por Maria, o que é que você está fazendo? Digamos que você é uma pessoa que há 10 anos você tem um advogado que defende a sua causa. Tudo que acontece, ele está ali para lhe defender. Há 10 anos você nunca perdeu uma causa, né? Ele sempre te defendeu e ganhou. De repente você entra numa causa mais difícil. Você entra numa causa mais difícil do que a que você já entrou. Aí você conversa com as pessoas, aí elas lhe dizem assim, mas essa causa é muito difícil, né? Você vai precisar de um bom advogado. Aí você chega para aquela pessoa, você diz assim, eu já tenho um bom advogado, há 10 anos ele está comigo, ele nunca perdeu uma causa, ele não vai perder essa. Mas as pessoas dizem assim, você precisa de um bom advogado. Eu vou te indicar aqui um advogado que ele é muito bom. Aí você fica confuso, você começa a achar que o teu advogado não é o suficiente. Aí você acaba o quê? Despedindo ele e contratando outro. Ou seja, você está trocando o certo pelo duvidoso. Você está reconhecendo que ele não é o suficiente, que você está mais confiado em outro. Né? É isso que acontece com Jesus Cristo. Né? Quando você sabe que Jesus é teu advogado, mas em outras situações, mesmo sabendo que ele é o bom e é suficiente, ainda assim, você o deixa por outro, né? Porque julga que ele não é capaz de defender a tua causa. Você está rejeitando, você está duvidando do seu melhor advogado e trocando por outro que você não conhece só porque ele indicaram, né?
Ou seja, quando você deixa de clamar ao Senhor como teu advogado para clamar outro, você está reconhecendo que tem mais capacidade de te defender do que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não é bom e não é o suficiente. Né? Será que Jesus ele não é bom e não é o suficiente? Né? Para mim, ele é o melhor advogado. Né? Se alguém disser assim, você vai precisar de um bom advogado numa causa. Ah, pois eu já tenho um bom advogado. Quem é ele? É Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma causa. Será que existe outro melhor do que ele? Para mim não existe. Então é por isso que consideramos Jesus o único e suficiente advogado, como a passagem diz, né? Porque se com ele não for possível ganhar a causa, nem tão pouco com outro ganharemos, né? Então qual é o melhor? Qual é o melhor advogado? Né? Qual é o melhor? É Maria, José, Pedro, que são servos de Deus? Ou é Jesus, que é o próprio Deus, né? Quem está acima? É Deus, que é o patrão, que manda e desmanda no céu? Ou é o santo, que são servos de Deus e que obedece a Deus, né? Segue as ordens de Deus, né? Então, quando você precisar de um bom advogado, poderoso, justo, santo, perfeito e imaculado, clame a Jesus, que ele resolve a tua causa e a tua vitória é uma certeza absoluta, né? E se você acha que ele não é capaz, então você acha que quem vai ser capaz? Se o próprio Deus, o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, capaz de criar um mundo perfeito, lindo, não for capaz de defender, será que um ser humano criado pela mão dele vai ser? Se o próprio Criador não é capaz de defender, será que a criação vai ser? Então é só uma questão de lógica, né? Entre os servos e o Senhor, qual é o melhor ficar? É com o servo ou é com o Senhor? É por isso que nós ficamos com o Senhor. Entre a criatura e o Criador, quem está acima? Né? É aquele que criou ou aquele que foi criado? É o que criou. Então Jesus está acima, porque ele é o Criador. Conforme está em Gênesis 1, né? Todas as coisas foram feitas pela palavra. E Jesus Cristo é a palavra, João 1:1, né? E ele é o Criador, porque todas as coisas foram criadas por ele, João 3, né? Enfim. Então Jesus ele está acima, Jesus não é criatura, Jesus é o Criador. Jesus não nasceu, não foi gerado, porque ele é o Criador. O Criador não nasceu, o Criador não foi gerado. E o Criador criou todas as coisas, inclusive os santos servos de Deus. E santo é aquele que é remido, comprado com o sangue de Jesus. Tanto os que estão na terra, como os que partiram para a glória. Tanto que você vai ver em várias cartas de Paulo, ele o quê? Ele saudando o santo das igrejas. E eles estavam vivos. Paulo se considerava santo, né? Porque ele foi o quê? Remido, comprado com o sangue de Jesus Cristo, ao contrário do que dão a entender que santo é só aqueles que morrem, não. Se você é uma pessoa que você é comprado com o sangue de Jesus, você foi tirado de um mundo em que você fazia tudo errado, já não faz mais, você vai à igreja, você procura fazer a vontade de Deus, você aceitou Jesus como teu salvador, você procura agradar a Deus, você é santo, no sentido de ser remido, comprado com o sangue de Jesus. E a autoridade que você tem, dada por Deus para pedir pelo teu irmão, diante de Deus, para pedir aqui, assim, no teu quarto de joelho, essa mesma autoridade não quer dizer que vá, né, que seja dada a você quando você partir. Imagina, você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e pede a Deus por você e pelo seu amigo, né? É diferente, Jesus intercede por você lá em cima. Agora imagine você se apresentando diante de Deus e pedindo, será que pode? Você se atreveria a se apresentar diante de Deus e pedir? Não, porque quem faz isso é Jesus Cristo. Quando você dobra o seu joelho e pede por um irmão seu, Jesus Cristo lá em cima intercede diante do Pai. Não é nenhum outro servo, porque o servo ele não tem autoridade. Assim como você sendo santo, comprado e remido com o sangue de Jesus Cristo lá em cima, você não tem autoridade para se apresentar diante de Deus e pedir, porque é Jesus que ocupa este papel, né? Então, os outros, eles também não têm autoridade, né? E você pode ver nos outros áudios que eu fiz, né? Pode ver também lá em Apocalipse, no capítulo 6, na abertura do 5º selo, você vê lá que os santos, eles pedem a Deus, clamam por justiça, porque eles haviam sido mortos, martírios. E Deus os repreende. Por quê? Porque servo não pode se apresentar diante de Deus para pedir nada. Porque somente ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo foi dada essa autoridade a ninguém mais. Então tá aí,
né? De acordo com o apóstolo João, nós só temos um advogado. Você pode olhar na sua Bíblia que é um, não é dois nem é três. Então, se a pessoa diz, está desmentindo o apóstolo, né? E não se esqueça que a Bíblia, ela é o que? A palavra de Deus. É aquilo que os profetas disseram, que os apóstolos disseram, que Jesus Cristo disse, mas que não vieram dele, vieram do próprio Deus. Não é à toa que muitos que desmentem as escrituras são os mesmos que dizem que ela é a palavra de Deus, né? Então estão desmentindo o próprio Deus, para você ver que eles nem pensam antes de falar. Eles falam, eles blasfemam de Deus e nem sequer percebem isso, né? E muitas vezes a pessoa tem um entendimento cegado e não percebe, né? Então, João diz que nós temos um advogado. Se ele fala o que é dois ou o que é três, está indo contra, está dizendo que o apóstolo é mentiroso. E se ele falava pelo Espírito de Deus, aquele que diz que ele é mentiroso, está blasfemando de Deus, dizendo que Deus é mentiroso. E Deus, ele disse que não é homem para que minta, né? O apóstolo diz que é Jesus Cristo justo, perfeito, e ele diz que é Maria. Então, eles estão dizendo que o apóstolo está mentindo, né? Será possível que Deus mente? Será que João estava falando isso aqui? Será que não era o Espírito Santo que falava por meio dele, né? A Bíblia é o quê? Ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas ele diz que a palavra de Deus não é o suficiente, que ela está errada, né? Porque onde é um, eles põem dois, eles estão dizendo que está errado. Onde diz que é Jesus Cristo, ele diz que é Jesus Cristo do céu, ou seja, você percebeu? Eles estão o tempo todo corrigindo a Bíblia e só precisa de correção aquilo que está errado, né? Então, eles estão o tempo todo dizendo que a escritura está errada. Então, eles estão corrigindo. Onde diz que é um, ele diz que é dois ou que é três. Onde diz que é Jesus Cristo, ele diz que é Maria, Pedro, João. Ou seja, eles estão o tempo todo corrigindo a escritura porque ela está errada, né? Então, fica aí, alerta. Confia na palavra de Deus. Confia nas escrituras, né? Por quê? Porque aquilo que você sabe, você vai prestar conta diante do Senhor, se soube ou não, né? Por isso que tem que dizer que é melhor não saber, né? Do que saber e não crer. Por quê? Porque aquilo que você sabe, você prestará conta diante do Senhor. Ele vai prestar conta. Ele diz que vai vir e batalhará com a espada da sua boca. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que foi que você soube e não creu e o que você não soube. E por aquilo que você soube e não creu, você será julgado, né? Então fica aí a dica. Confia no Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Amém.